Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco de rima, que é o último tópico ali da aula, né, em relação à estrutura de métrica dentro de um texto poético. Eu quero evidenciar 3 tipos de rima, né? Rima emparelhada, rima alternada e aqui embaixo a rima interpolada. Eu coloquei palavras simples porque eu sei que rima é algo que vocês já estudaram quando trabalharam a questão dos sonetos, tanto no 7º ano como no 9º ano. Então trago aqui de volta a título de recordação, né, de retomada. Só para a gente sistematizar, porque dentro da estrutura da métrica de um poema, de um texto poético, a rima também é um elemento sonoro muito valioso para ser considerado. Então, a gente tem 3 tipos de rima. A emparelhada é quando eu tenho dentro de cada verso um esquema de medida que vai se reproduzir assim, A, B, B. Para retomar, quando você considera o primeiro verso de um texto poético, de um poema, você coloca lá no primeiro verso, na última palavra, a letra A. Se o verso de baixo, a última palavra, rimar com a última, então eu tenho um esquema de A. Se o terceiro não rimar com as anteriores, eu ponho então uma nova letra para representá-lo na sequência do alfabeto, B. E assim eu constituo um esquema de rimas. Observe as palavras que eu coloquei aqui. Pé, Ré. Como o som coincide, então A para a primeira e A para a segunda. No terceiro verso, a palavra nó não rima com pé, então eu coloco letra B. A palavra só vai rimar imediatamente com a palavra de cima, então nó. Veja então como se reproduziu o esquema nesse caso. A, B, B. A rima ficou seguindo a outra, né? Emparelhada a outra. Por isso eu chamo de rima emparelhada. Nós temos também, eu vou utilizar o mesmo esquema de palavras para evidenciar. Veja o que aconteceu aqui. Pé não rima com nó. Então, A para o primeiro, B para o segundo. No terceiro, Ré rima com pé. Então, A para o primeiro e A para o terceiro. Nó ficou com B. Só também vai ter, porque nó e só rimam. O esquema ao final ficou A, B, A, B. Houve uma alternância sonora. E por fim, a rima interpolada. Neste caso, eu tenho aqui pé, letra A. Pé vai rimar com nó, B. Só também rima com nó, nesse caso B. E A e Ré vai rimar com pé, por isso eu reproduzo A para os dois. Vejam que a rima ela ficou oposta no polo, né? A primeira rima ficou aqui, a outra rima aqui. Então é como se elas tivessem cada uma ficado em um polo, ou uma ficou oposta à outra. Por isso eu chamo de rima interpolada ou oposta. Observando aqui o esquema de rimas do poema A Jesus Cristo Nosso Senhor, que está dentro das obras do Paz, do Gregório de Matos, a gente teria então aqui pecado A, despido B, delinquido B e empenhado A. Eu teria então o esquema A, B, B, A. Dentro do esquema de rimas A, B, B, A, essa rima seria chamada de rima interpolada ou oposta. A, B, B, A. É isso. Antes de concluir, eu quero ressaltar a importância do Gregório de Matos. É claro que a gente vai estudá-lo um pouco mais aprofundado dentro do seu movimento estético, do seu movimento literário. Mas é importante mencionar o Gregório de Matos como um poeta que produz de uma maneira muito voraz o seu texto, né? Ele é um poeta marcado, sobretudo, pela firmeza que ele tem em afirmar aquilo que ele acredita que é correto, que é certo. Então, a marca do Gregório de Matos vai ser a contundência, né? Ele não tem medo de dizer aquilo que ele acredita. Mas Gregório de Matos também é um cristão.
E ele vai ter dentro dos textos que ele escreve um tipo de poesia que é uma poesia sacra, né, de fundo religioso. Assim como a gente viu aqui em A Jesus Cristo Nosso Senhor. Eu quero que vocês façam a análise melhor desse poema, da métrica, depois a gente vai discutir um pouco melhor a esse respeito, mas a gente vai perceber que Gregório de Matos, na sua escrita religiosa, ele vai tratar da sua relação com Deus, né, sempre como alguém que busca Deus e que se reconhece pecador. E um pecador, de certa forma, arrependido. Mas o Gregório de Matos, como ele tem essa linha contundente de firmar tudo muito pela questão lógica, pela razão, mesmo na dimensão religiosa, espiritual, quando ele se considera um pecador, ele não fala com Deus apenas como um pecador meramente arrependido, né? Como seria talvez um cristão normal. Mas ele vai dialogar com Deus dentro de uma perspectiva retórica, argumentativa, ou seja, ele pede a Deus o perdão, mas ele quer dizer a Deus assim, ó, eu até peco, e eu sou pecador, por isso peco. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia e nasceu com a intenção de nos perdoar. Então veja, se eu sou um pecador arrependido e o Senhor é um Deus misericordioso que perdoa, cada um de nós executa o seu papel. Então a abordagem do Gregório de Matos dentro da poesia sacra, religiosa, ela também vai ter esse viés, não necessariamente de um pecador arrependido e de uma dimensão de arrependimento, mas muitas vezes na dimensão de alguém que pleiteia com Deus aquilo que já é um direito seu, como nós vemos aqui. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Veja aí a evidência. Não é porque eu pequei que da vossa misericórdia eu estou liberado. Não, ainda não. Por quanto mais tenho delinquido, ou seja, quanto mais eu peco, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, Deus tem mais. Quanto mais Gregório de Matos se reconhece pecador, mais Deus, em sua misericórdia, há de lhe perdoar, porque ele é um Deus de misericórdia. Então a gente vê uma dimensão não apenas espiritual, né, de arrependimento, mas também de argumentação, de base retórica. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Eu vou anexar a esse material um conteúdo para realizar de atividades e a gente volta a se falar em outros momentos, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom, até a próxima.